Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Matheus e hoje nós estaremos iniciando uma nova série de estudos do livro de Daniel. Mas antes de começarmos, peço para aqueles que puderem se ajoelhem para nós fazermos uma oração. Senhor Deus que está no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado mais um dia de vida, obrigado a todos que estamos aqui. Senhor, peço que me dê sabedoria e discernimento para que eu não fale de mim mesmo, Senhor, mas fale sobre ti. Perdoa todos os nossos pecados, é isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós iremos começar uma série de estudos do livro de Daniel. E nós começaremos pelo capítulo 1, que tem um foco na mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, a alimentação saudável. Peço que vocês abram suas Bíblias no capítulo 1 de Daniel. Mas antes, vocês sabiam que existem 3 anjos no capítulo 14 de Apocalipse, que trazem 3 mensagens que são o foco central do livro de Apocalipse, as quais as últimas advertências antes dos últimos dias deste mundo? Nós veremos isso nos estudos do livro de Daniel, a partir dos 3 primeiros capítulos. Vejamos agora o capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Isso aconteceu por volta de 605 e 604 a.C. E o Senhor deu Jeoaquim, rei de Judá, em suas mãos com parte dos vasos da casa de Deus, que ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da semente do rei e dos príncipes, jovens em que não se encontrassem defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria e instruídos no conhecimento e conhecedores da ciência, e tais que tivessem a habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e língua dos caldeus. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimentos do rei e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim desses pudessem estar diante do rei. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque e a Misael Mesaque, e a Azarias Abdinego. Agora eu gostaria de ver com vocês o significado dos nomes de Daniel e seus amigos e os que eles passaram a ter quando chegaram à Babilônia. Daniel significa Deus é meu juiz, lembrando que tudo que termina com El tem relação com Deus. E que passou a ser Beltesazar, Bel protege o rei, que é um deus dos babilônicos. Ananias, o Senhor é misericordioso, que passou a ser Sadraque, comando de Jacó. Misael, compaixão de Deus, que passou a ser Mesaque, ninguém é como Deus. Azarias, o Senhor é minha força, que passou a ser Abdinego, servo de Nego ou Nebo, que era outro deus dos babilônicos. Continuando, porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção de alimentos do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Ora, Deus havia trazido Daniel ao favor e terno amor com o príncipe dos eunucos. E o príncipe dos eunucos disse a Daniel: Eu temo o meu senhor, o rei, que determinou o teu alimento e a tua bebida, pois porque deveria ele ver vossas faces pior aparência do que nos jovens que são do seu tipo? Então vós me fareis arriscar a minha cabeça diante do rei? Antes de continuar, aqui eu queria ressaltar uma coisa, que foi a disposição de Daniel em permanecer firme nas palavras do Senhor. Porque Daniel estava a mais de 1000 quilômetros da sua cidade, e mesmo assim ele se manteve firme e não se contaminou com a porção de alimentos do rei. Pois, como não sei se vocês sabem, mas nós temos 3 personalidades, que uma é quando estamos na frente de outras pessoas, quando estamos com nossos amigos, quando estamos em nossa família. Outra é como quando estamos na frente de nossos pais. E a mais importante aqui é quando estamos sozinhos. Mesmo estando a mais de 1000 quilômetros de seu país, Daniel se manteve firme
e não se contaminou com a porção diária de alimentos do rei. Agora, continuando. Então disse Daniel a Belsazar, a quem o príncipe dos eunucos havia estabelecido sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Põe teus servos à prova, eu te suplico, por 10 dias, e que nos deem legumes para comer e água para beber. Então que os nossos semblantes sejam contemplados diante de ti, e o semblante de jovens que comem da porção de alimentos do rei. Conforme tu vires, lidarás com os teus servos. Então eles lhes consentiu neste assunto e os provou por 10 dias. Aqui é um dos pontos principais do nosso estudo. Percebam aqui que eu coloquei o versículo 9 de novo, que ele diz assim: Ora, Deus havia trazido Daniel ao favor e terno amor com o príncipe dos eunucos. Então Daniel já tinha um relacionamento muito forte com Deus. Então Deus viu essa oportunidade de levar Daniel à Babilônia para espalhar a sua mensagem e falar sobre teu amor aos reis. Então vamos continuar aqui e agora nós vamos para Apocalipse capítulo 14, que também é um dos focos nesse estudo. E a partir do versículo 6 diz assim: Eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em alta voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Eu queria linkar algumas. Vocês estão vendo que eu coloquei algumas partes do texto em amarelo e grifei elas, pois nós iremos relacionar ela com outros textos da Bíblia. Então, vamos ver aqui. Temei a Deus. Esse verso se linka com Provérbios 9:10, que diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Esse temor não é de ter medo, mas sim ter amor. O nosso amor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Assim é que começa a obediência. Agora, nós iremos pegar Dai-lhe glória. Dai-lhe glória se linka diretamente com 1 Coríntios 10:31, que diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que devemos fazer na nossa alimentação, nas nossas atitudes, tudo que nós fazemos, devemos dar glória a Deus. E agora, vamos pegar outra parte que é: Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas, que se linka diretamente com Gênesis capítulo 2, que diz assim: Assim os céus e as terras foram finalizados, e todo o seu exército. E no sétimo dia, Deus determinou o trabalho que havia realizado, e ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. E Deus abençoou o sétimo dia, e o santificou, porque nele ele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. Estas são as gerações dos céus e a terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Esse texto, então, ele declara que Deus é o Criador. Ele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Ele é o Todo-Poderoso, esse texto fala. Agora nós iremos ver outras situações que nem a de Daniel, que foi sobre a alimentação saudável. A primeira se encontra-se em Gênesis 2:16. E o Senhor, que diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que delas comeres, tu certamente morrerás. Agora vamos para Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo, que o Senhor Deus havia feito. E ele disse à mulher: Sim, Deus tem dito: Não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Vocês podem perceber que eu grifei esse pedaço do texto: nem o tocareis, pois em nenhum momento da Bíblia diz que o Senhor disse para eles não tocarem. Foi um acréscimo dela, ela adicionou uma coisa que Deus não havia falado. E ela caiu na primeira tentação, e eu acho que vocês já conhecem a história, que a Eva pegou o fruto, comeu e deu para Adão para comer também. Então, vamos para outra situação, que encontra-se em Juízes 13:1, que diz assim:
E os filhos de Israel fizeram o mal diante dos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um certo homem de Zorá, da família dos Danitas, cujo nome era Manoá, e sua esposa era estéril, e não dava luz. E o anjo do Senhor apareceu para a mulher e lhe disse: Eis agora tu és estéril, e não dás à luz, mas conceberás e darás à luz a um filho. Agora, portanto, guarda-te, rogo-te, e não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas nenhuma coisa impura, pois eis que conceberás e darás à luz um filho, e nenhuma navalha passará sobre sobre a sua cabeça, porquanto a criança será um nazireu para Deus, desde o ventre, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher veio e contou ao seu marido, dizendo: O homem de Deus veio a mim, e a sua aparência era como a aparência de um anjo de Deus, muito terrível. Mas eu não lhe perguntei de onde ele era, tampouco ele me disse o seu nome. Aqui fala a história de Sansão, que ele deveria ser um juiz para o seu povo. E fala sobre algumas regras. Uma delas era não beber vinho, que se trata de alimentação. Então, mas eu acho que você já conhece a história de Sansão. O que aconteceu, ele não obedeceu, ele se rendeu aos prazeres mundanos. Agora eu estarei colocando na tela para vocês um texto muito conhecido, que é Levíticos 11. Eu recomendo que vocês leiam ele inteiro, não só o que eu vou estar colocando na tela. Mas eu não vou entrar muito em detalhes, eu não vou ler. Mas esse texto ele fala sobre os animais que podemos ou não podemos comer. Agora, dando continuidade ao nosso estudo, eu queria mostrar outra situação que envolve a alimentação, que está em Mateus capítulo 4. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui temos um texto muito conhecido que é sobre a primeira tentação de Cristo, que assim como Daniel, ele venceu e continuou firme na palavra de Deus. Agora, dando continuidade no livro de Daniel, vamos ver aqui. Daniel capítulo 1, continuando do versículo 15. E ao fim de 10 dias, os teus semblantes aparentavam mais belos e mais gordos na carne do que os de todos os jovens que comeram na porção de alimentos do rei. Então Melzar tirou-lhes a porção de alimento e o vinho que eles deveriam beber, e deu-lhes legumes. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e habilidade em todo o aprendizado e sabedoria. E Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos. Ora, ao final dos dias que o rei tinha dito que deveria apresentá-los, os príncipes dos eunucos os trouxe perante Nabucodonosor. E o rei conversou com eles. Dentre todos, ele não achou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, eles permaneceram diante do rei, em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu deles, e os considerou 10 vezes melhores do que todos os magos e astrólogos que haviam em todo o reino. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Terminamos aqui o meu primeiro estudo. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo, o meu pai iniciará uma série de estudos bíblicos, iniciando com a estrutura da Bíblia. E que o Senhor continue nos capacitando e dando sabedoria e discernimento. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.